Olá pessoal, aqui quem fala é o Murilo, do canal Murilo Critica, e estamos aqui para mais uma crítica. E logo de começo nós temos uma crítica surpresa. Por que nós temos uma crítica surpresa no início do mês? Vocês devem estar se perguntando. Esse mês em específico, julho, tem 5 sábados, ou seja, vai ter 5 críticas. E como um desses sábados é o dia 1º, eu decidi fazer com que essa crítica fosse a surpresa, justamente para eu não ter o perigo de influenciar nas questões da escolha de vocês e ter que gravar em cima da hora. Então eu fiz a surpresa como a primeira crítica, tá? E vamos ter mais 4 críticas que eu ainda não sei. Eu tô gravando antes de receber o feedback de vocês sobre as críticas do mês, tá? Então deixem as suas curtidas, deixem seus comentários sobre o que aconteceu, sobre a crítica aqui e compartilhem com seus amigos e se inscrevem no canal, que a crítica vai ser sobre Liga da Justiça Ponto de Ignição, que é uma das animações, se não, na verdade, é uma das animações mais legais e as mais boas, as melhores da DC. Tem a Liga da Justiça Ponto de Ignição, só que eu acho Liga da Justiça Sombria, Guerra de Acópolis diferenciada demais. É uma coisa fora do normal. Liga da Justiça Sombria, a Guerra de Acópolis, que é uma animação. E sim, nós temos um universo compartilhado de animações da DC. E, para quem não sabia, tá aí pra vocês. Eu não assisti todos, tá? Eu confesso. Eu assisti Liga da Justiça Ponto de Ignição, eu assisti Liga da Justiça Guerra, eu assisti Liga da Justiça O Trono de Atlântida, eu assisti Batman vs Robin, Liga da Justiça vs Jovens Titãs, Liga da Justiça Sombria, obviamente, Jovens Titãs O Contrato de Judas. Eu também assisti o Constantine e depois eu pulei todo o resto ali e coloquei direto no Liga da Justiça Sombria, a Guerra de Acópolis, porque naquele tempo e no período Liga da Justiça Sombria e a Guerra de Acópolis estava muito hypado. Mas a crítica aqui é sobre a Liga da Justiça Ponto de Ignição, também conhecido como o famoso Flashpoint. E por que eu escolhi, obviamente, essa crítica como a primeira, assim, a crítica surpresa do mês? Estamos passando pelo período do filme do Flash live action dos cinemas, que diz ser muito inspirado no Flashpoint. É só olhar para minha expressão que vocês vão perceber que tem distorções. Tem algumas inspirações, obviamente, como qualquer coisa, mas eu não chamaria de fato do live action um Flashpoint legal, um Flashpoint positivo. Chamaria até de negativo em alguns e certos momentos, tá? Porque quem viu minha crítica anterior, que é justamente a crítica do filme do Flash, vai entender alguns pontos que eu tô falando aqui. E outra, já vou começar a falar comigo mesmo sozinho. Quem tiver questionamento e método de comparação e dizer ele fez de propósito, só para detonar o filme do Flash. Não, meus queridos. Eu fiz de propósito para dizer aqui para vocês e ressaltar para vocês a minha opinião em comparação com as duas obras, não detonando de fato o filme do Flash, porque eu detonei no vídeo passado, então eu não vou me ocupar a minha cabeça detonando aqui de novo, né? Eu vim falar justamente da Liga da Justiça Ponto de Ignição. E somente da animação. A animação, ela tem a proposta muito positiva e ela começa sendo muito positiva, tratando de fato uma emoção, mesmo que esteja em uma animação, mesmo que tenha 1h12 de duração, basicamente é 1h20, na verdade, de duração, e mesmo que tenha tão pouco tempo de duração, conseguiu trazer emoção no caso, emoção. Olha, eu aqui com meus deficiências de falar, né? Probleminhas, mas acontece. Liga da Justiça Ponto de Ignição, voltando. Ele traz a emoção, a essência da relação dos pais do Barry, tá? Principalmente, obviamente, com a mãe do Barry.
E diga-se de passagem, tá? Levando em critério de comparação, um filme também faz isso, tá? A animação também consegue fazer isso. Parabéns. O que tem, assim, como ponto-chave? Um desenvolvimento, de fato, do Barry Allen. A gente percebe que ele está disposto mesmo a ir, voltar a salvar a mãe dele. E ele percebe que, sim, ele fez erros, ele cometeu erros durante o ponto de ignição, durante quando ele vive o universo que é o ponto de ignição. Ele percebe que ele cometeu erros. Esse desenvolvimento e essa parte é essencial no Flashpoint. É essencial no Liga da Justiça ponto de ignição. Aí vocês me perguntam, mas se é um Flashpoint, é focado no Barry, certo? Certo. Então por que tem o nome Liga da Justiça? Porque de fato aparecem todos os membros da Liga da Justiça. Todos não, porque eu vou generalizar, tem muitos membros da Liga da Justiça. Mas a maioria deles aparece. Aparece o Aquaman, aparece a Mulher Maravilha, aparece o Batman, aparece o Superman. E aparece o Lanterna Verde, aparece o Cyborg, aparece outros personagens da DC, como o Deathstroke, que é o Exterminador, o Slade Wilson, né? Lex Luthor, e enfim. Aparecem os personagens. E aqui eu tenho um ponto a ressaltar do Liga da Justiça ponto de ignição. O Batman Thomas Wayne, meus amigos, é uma coisa fora do normal. O Batman Thomas Wayne é sensacional em todos os momentos, tá? Eu digo isso porque a gente percebe uma relação, querendo ou não, a gente percebe uma relação muito próxima entre o Batman Thomas Wayne com o Barry Allen nesse filme. E sim, ela funciona. E sim, ela traz significado para a essência da animação. Eu diria até que, tirando os quadrinhos e colocando em obras cinematográficas / animações e tudo mais, é a melhor versão do Flashpoint que a gente pode ter. E eu digo mais, e eu vou entrar num ponto de discussão que muitas pessoas estão de fato questionando sobre isso, e eu também estou me questionando sobre isso. E eu acho certo questionar sobre isso. O universo de super-heróis, ele indo pro live action, tá sendo um problema. Vocês estão percebendo, alguns estão percebendo, que tem filmes bons, tem séries excelentes em alguns momentos, mas também tem muita queda. E essa muita queda não funciona, de fato, em bilheteria e questão e tudo mais. O que eu acho? Murilo, migra um pouco. Traz os heróis de volta para as animações. E faz o universo das animações que nem a DC fez. E a DC, ela de fato encerrou esse universo das animações com a Liga da Justiça Sombria, a Guerra de Apocalipse. E eu devo dizer que é um universo muito bom, mesmo que eu não tenha olhado todos os filmes, eu acho que esse universo tem de tudo para ser, no caso, teve de tudo e deu um grande sucesso para ser de fato e funcionar, né? Para outras empresas se espelharem e olharem, isso funciona. E funciona. Porque se pegar a quantidade de animações que nós temos, só pegando do gênero super-heróis, são milhares. Milhares. E assim, e nunca a DC pensou, no caso, mas nunca de fato pensou-se em fazer um universo compartilhado da Marvel, um universo compartilhado da DC, que nem eles fazem no live action, nas animações. Sabe? Óbvio que a DC tá reestruturando, porque no final do Liga da Justiça Sombria Cópolis aconteceu um fator que vai levar a eles recomeçarem, né? Que fator será, né? E o Liga da Justiça Ponto de Ignição é justamente sobre tratar da viagem no tempo. E digo mais, mesmo que Liga da Justiça Ponto de Ignição seja do ano de 2013, tem muitas inovações que na época foram positivas demais. Essa animação quando estreou, eu acho na época, eu não sei, eu não
tinha noção disso na época, mas devia ser o auge, tá? E ela é muito retratada hoje em dia. Muitos falam da Liga da Justiça a ponto de ignição hoje. Muitos levam em consideração comparações com outras animações, inclusive. Claro que ela ficou um pouco de lado por causa do Liga da Justiça Sombria Guerra de Acópolis. E eu entendo. De fato, é uma coisa diferenciada a Liga da Justiça Guerra de Acópolis. Que, incrivelmente, eu vou tentar criticar. Tá? Eu vou tentar. E se vocês me pedirem Liga da Justiça Guerra de Acópolis, eu vou criticar. Sem problema nenhum. Porque a gente trata as animações com certa negligência. Tem certas pessoas que ainda pensam que animações é coisa para criança. O Liga da Justiça Ponto de Ignição vem para dizer o contrário. Tá? Toda a emoção, toda a carga emocional do Barry Allen e do próprio Thomas Wayne e toda a geopolítica que Liga da Justiça Ponto de Ignição tem muito disso, principalmente por conta da Mulher Maravilha e do Aquaman, que vocês sabem, quem olhou sabe o que acontece, e eu vou dar um mini spoiler aqui, que eu sei que deve ter muita gente que deve estar assistindo esse vídeo e não deve ter olhado nem sequer o começo do universo compartilhado da DC nas animações. E sim, o Aquaman e a Mulher Maravilha estão em uma guerra, disputando pela hegemonia global. E isso se dá no universo do ponto de ignição. E nesse universo do ponto de ignição é por causa que o Barry voltou no tempo, salvou a mãe dele. E aconteceu inúmeros desastres. Que, olha, se liguem. Isso é explicado. Nossa, não tem um furo de roteiro. Gente, isso é explicado. Isso é explicado. É explicado porque que o futuro mudou. Porque que o passado também mudou. Uma coisa que não é explicado no Flashpoint. No Flashpoint Live Action. Nessa animação é explicado por que altera o passado. Nossa, então, tu deve estar entendendo que, sim, o passado ele também muda, mas não é pela explicação do espaguete do Michael Keaton. É a explicação daqui, que se dá justamente pela chave que faltou no filme live action do Flash. Qual é a chave que faltou no filme live action do Flash? Faltou o Flash reverso. O Flash reverso, ele é essencial para qualquer adaptação, que diga-se que é adaptação, do ponto de ignição do Flashpoint. E eu digo de passagem também que ele foi um dos maiores destaques, se não o maior destaque. Tá? E assim, cara, o Flash Reverso é... que no caso aqui na animação é pelo Thomas Howell. Parabéns, meu. Tu conseguiu trazer de fato uma perspectiva, uma voz assim que entoa, tá? Eu assisti legendado, tá? O Liga da Justiça Ponto de Ignição, antes que vocês perguntem. E, meu, tanto legendado quanto dublado eu assisti... Na primeira vez eu assisti dublado e naquela época eu já tinha... Me trouxe uma emoção muito abrangente quando o Flash Reverso ele fala pro Barry de quem é o verdadeiro vilão aqui. Por que ele fala quem é o verdadeiro vilão? Porque o mundo está em caos e o mundo ele vai acabar por conta da guerra entre a Amazonas e Atlantis. E daí ele questiona. Ah, porque tu me diz que eu que sou o vilão. Mas tu pode voltar no tempo e impedir que Hitler saia da aula de artes dele. Da escola de artes. Tu pode voltar no tempo e impedir o assassinato do presidente Kennedy. Não, mas você vai lá, volta no tempo e salva quem? A sua mãe. Você é o herói dela. E somente dela. E quando ele fala isso, a gente tem uma troca, querendo ou não. O antagonismo ali está no Flash. Está no Flash, porque o caos daquele novo mundo do ponto de ignição foi por culpa do Flash. E somente do Flash.
Vocês estão entendendo a perspectiva que é? É muito louco. Mas o Flashpoint, ele trabalha com isso. O ponto de ignição, Liga da Justiça, ponto de ignição, trabalha com isso. E a gente se vê diante, querendo ou não, da situação do Barry. Se eu tivesse os mesmos poderes do Barry, eu faria a mesma coisa. É a mesma prerrogativa lá em The Last of Us. Puxando aqui lá longe. O Joel em salvar a Ellie, pra quem assistiu a série e pra quem jogou, né? Sabe das consequências do Joel que ele vai passar, enfim. Quando o Joel salva a Ellie, ele tá pensando nele e não está pensando na humanidade em si. É um ato de mais puro egoísmo. Mas se coloca no lugar dele, você não faria a mesma coisa? Eu não julgo, eu faria. Eu faria para salvar os mais próximos. E aí vem aquele papinho, que é aquele papo, que eu não acho que é definitivamente uma prerrogativa. O herói, ele sacrifica o seu amor para salvar o mundo. O vilão, ele sacrifica o mundo para salvar o seu amor. Isso está sendo muito retratado ultimamente. Principalmente também, citando outro exemplo, em What If. O episódio do Doutor Estranho, em específico. Que ele sacrifica literalmente o universo dele para tentar salvar o seu amor. E diga-se de passagem, novamente, que essas questões e essas narrativas e esses roteiros de heróis estão sim sendo um fator para a gente refletir. Querendo ou não, a gente reflete muito sobre isso. Você sacrificaria o mundo para salvar o seu amor ou você sacrificaria o seu amor para salvar o mundo? Muito dessa carga também está presente no Homem-Aranha. Tá? Mas, porém, na DC, essa carga está presente em um único personagem, está presente no Flash. Não, na verdade, em um único personagem, eu estou falando de uma maneira muito errônea. Porque, querendo ou não, o Batman também tem um pouco dessa carga. Mas percebe-se que a presença mais forte está no Barry, está no Flash, porque ele faz tudo isso para salvar a sua mãe. Ele faz tudo isso para salvar a sua mãe. E nesse ato de mais puro egoísmo, ele cria o fim do mundo. Ele sacrificou muita coisa para estar ali. E nesse meio tempo a gente sabe o que acontece. O Flash vai lá, volta de novo e na verdade, salva a mãe dele. Deixa sua mãe morrer e aceita o destino e volta a ser tudo como era antes. Tanto é que tem a frase da serenidade, né, no Liga da Justiça, o Flashpoint. Tá? Que tem coisas que a gente não pode mudar e a gente tem que ter serenidade para aceitá-las. Simplesmente isso. E eu encerro essa crítica aqui, tá? Com essa maré de reflexões, dando a nota, tá? E percebe-se como é que tá o ranking. Ó. Eu vou falar o ranking aqui, que o Gato de Botas 2, que é uma animação, tá 9.4. Que a gente também tem A Origem dos Guardiões, com 9.6, nota muito alta. Soul, 9.5. A gente tem também o Homem-Aranha através do Aranha-Verso com nota 10. Então, aqui, ó, analisando todos esses fatores que é em consideração para formular o ranking, que eu sempre analiso a nota formando o ranking, e eu sim, não tenho medo de errar. Que Liga da Justiça ponto de ignição é 9.7. É 9.7. Defeitos, né? Que esses defeitos, assim, são essenciais no sentido. Que, querendo ou não, mesmo com todas essas perfeições e tudo mais, analogias foram, de certa forma, equivocadas nesse filme. Porque muitos desses bombardeios da explicação do Flashverso são muito rápidos, são muito superficiais. Como ele explica, mesmo sendo melhor que o live action do Flash, tem coisas que poderiam ser mais aprofundadas. É uma animação de 1h20? É uma animação de 1h20. Mas ela poderia ter sido muito mais aprofundada. Tem cenas, principalmente quando o Flash tá entendendo as memórias dele daquele mundo,
do ponto de ignição que poderiam sim ter sido melhor apresentadas pra gente. Não digo que não dá pra entender o filme, mas eu digo que faltou informações durante todo aquele universo do ponto de ignição pra gente entender certas atitudes, por exemplo, da resistência, dos bandoleiros lá e da própria resistência em si. Por exemplo, a Lois Lane que está lá no meio, entende? Tem coisas que são necessárias, complementos para serem de fato uma coisa perfeitinha, entende? E é nesse ponto que Liga da Justiça ponto de ignição, querendo ou não, peca um pouco, tá? Eu diria que Liga da Justiça ponto de ignição era para ter 1h30, 1h40, tá? Seria muito mais abrangente e muito mais aprofundado, tá? Então, é isso. Eu vou encerrando aqui com a nota 9.7 e eu vejo vocês na próxima crítica, que pra mim é uma surpresa, olha, porque eu não sei o que vocês vão pedir. Mas tudo bem, eu vejo vocês na próxima crítica.